conta, qual é o seu tipo sanguíneo? Será que isso faz diferença para o tratamento da síndrome fúngica, para a nutrigenética? Esse é o tema do Explicando a Síndrome Fúngica de hoje. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de vídeo, uma série de vídeos chamada Explicando a Síndrome Fúngica, que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã. Se você está assistindo esse conteúdo gravado, deixa a sua dúvida, coloca o seu comentário se você gostou do conteúdo, porque aí eu sei que está fazendo sentido, se eu preciso continuar fazendo esse tipo de conteúdo, se eu devo mudar. Então é legal essa interação. E venha participar também ao vivo do Explicando a Síndrome Fúngica. Vou cumprimentar quem está ao vivo aqui comigo. Bom dia, Isa. Bom dia, pessoas bem nutridas. Vamos com tudo. Vamos falar de tipo sanguíneo. Vocês já escutaram falar alguma coisa relacionada ao que você deve comer e o seu tipo sanguíneo? Primeiro, você sabe o seu tipo sanguíneo? Eu estava com um grupo de amigos, a gente estava jantando num restaurante aqui no Rio de Janeiro, e dentro da conversa começou a falar, porque sempre cai no assunto de dieta, eu não estava lá quietinha, né, mas sempre cai no papo, e aí começaram a falar de tipo sanguíneo, e a maioria das pessoas que estavam na mesa não sabiam qual era o tipo sanguíneo delas. Achei isso bem interessante, tá? Gostaria de saber se você sabe o seu tipo sanguíneo, coloca aqui para eu saber. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Tati. Deixa eu fixar o tema do nosso Explicando de hoje, para quem entrar depois. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Dieta do tipo sanguíneo. O meu, por curiosidade, e síndrome fúngica. Dieta do tipo sanguíneo e síndrome fúngica. O meu é O positivo. O meu eu descobri que na aula de biologia da escola, não lembro se era biologia ou ciência, a gente fez o testezinho na escola para saber o tipo sanguíneo. Eu também não sabia, meus pais... Na verdade, eu pergunto para minha mãe o tipo sanguíneo dela, ela não sabe. Acho que até o meu irmão não deve saber qual é o tipo sanguíneo dele na real. Eu sei o meu por conta dessa aula que eu tive na escola, que inclusive eram as aulas que eu mais gostava, aulas de laboratório, que fica até gravado até hoje, as aulas, assim, algo que eu gosto muito. Ó, tô vendo aqui O positivo, A positivo, AB. Então, gente, começando, vocês devem saber, se não sabe, vai sair daqui craque sobre isso, que quando a gente precisa, ou se precisar, acredito que a maioria não vai precisar, de uma transfusão de sangue, a gente tem que receber o sangue compatível com o nosso sangue. A gente não pode receber um sangue incompatível, porque isso vai dar uma reação no sistema imunológico e isso pode causar diversos problemas, pode levar até a morte. Pensando nisso, então se eu não posso receber qualquer tipo sanguíneo, foi aprofundado isso lá na década de 90, se eu não me engano foi James D'Adamo e o filho dele, Peter D'Adamo, que escreveram best-sellers sobre alimentação e tipo sanguíneo, foram se aprofundar nisso, porque se cada pessoa tem o seu tipo sanguíneo, tem a sua ancestralidade, tem a sua herança genética, pela análise deles, tudo indicava que a alimentação deveria ser diferente para cada grupo sanguíneo. Então isso bombou, não sei se vocês lembram a época que só se falava em dieta do tipo sanguíneo, falava-se muito sobre isso. E o que isso tem a ver com síndrome fúngica? A gente vai falar de hipersensibilidade alimentar e também da questão de má digestão. Por que algumas pessoas se expõem a certos grupos de alimentos e não se sentem bem, outras se sentem maravilhosas? E isso pode ter muita relação aí com a sua genética, não necessariamente porque isso é culpa do seu DNA, mas como foi expressado o seu DNA, eu vou explicar melhor. Então, é a mensagem que a gente ativa ou desativa, que é chamada de gatilhos. Então, quais são os gatilhos que eu dou à minha genética para que eu me torne sensível ou não a um alimento? E pensando nisso, resgatando esse conteúdo da dieta do tipo sanguíneo, esses autores, então eles levaram em consideração a imunologia do tipo sanguíneo. E primeiro, quem tem? Vamos começar aí pelo sangue, ó. Antes de falar dos tipos sanguíneos, vocês sabiam que no Japão, e se eu não me engano, na Coreia, eles levam tão a sério esse negócio do tipo sanguíneo que para fazer encontros é como se fosse horóscopo.
Então é igual, você vai ler lá o horóscopo para ver as informações da outra pessoa. Então, do tipo sanguíneo é levado isso em consideração também. Só questão de curiosidade, não que isso tenha algum fundamento técnico, científico, não tem, tá, gente? É só algo cultural mesmo. Mas é levado muito a sério essa questão do tipo sanguíneo, porque cada pessoa parece lá, eles acreditam que cada tipo sanguíneo tem a sua personalidade, sua característica. Então, uma pessoa que é, por exemplo, do O é mais focado, porém se irrita mais facilmente, um pouco mais explosivo. A pessoa do tipo A é uma pessoa mais doce, mais meiga, mais sensível. A pessoa do tipo B é uma pessoa mais livre. E a pessoa AB é uma mistura aí do A com o B em termos de características. Então, no Japão, eles levam isso muito a sério, na Coreia também. E pensando em nutrição, em o que comer e o que mostrou aí o estudo desses 2 profissionais, desse médico e do filho dele, que se eu não me engano é médico também, os 2 são. Aqui a Dani disse que já sabia disso. E o que eles viram? Que a pessoa, por exemplo, que é do tipo A, então uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, vai lá e coloca na dieta dela com muita frequência, com muita repetição, carnes, alimentos que não respeitam a sua ancestralidade. E como o tipo A mostra-se, né, nos estudos, que é um tipo de sangue mais recente, então essa pessoa não teria uma boa digestão para carne vermelha. Ela responderia mais ali ao frango, ela responderia até bem ao trigo, mas pensando ao trigo ancestral, não é o trigo de hoje em dia. Então, a pessoa que teria uma melhor digestibilidade a alimentos, porém, esse tipo de alimentos da agricultura, mas não a carne vermelha. Então, a pessoa que tem um perfil um pouco mais vegetariano, tá? Então, ela responderia mais a um perfil vegetariano. A pessoa do tipo O, que no meu caso eu sou O positivo, ela é um sangue mais ancestral. Isso eu tô falando baseado no conteúdo do livro, tá, gente? Um sangue mais ancestral que consegue digerir mais carnes e que, se ficasse numa alimentação mais vegetariana, poderia ter certos desconfortos, certas deficiências nutricionais. Eu nunca estudei a fundo questão de dieta do tipo sanguíneo, gente, porque as faculdades tradicionais, eu fiz pós na Federal de São Paulo, eu fiz faculdade na São Camilo, eles não levam em consideração esses conteúdos assim que são mais populares, dificilmente é tocado nesse tipo de assunto, a gente nunca se aprofundou nisso. Mas quando eu precisei fazer o meu tratamento para síndrome fúngica, que foi quando eu tinha por volta de 32 anos, foi em 2017, aquela que não lembra a idade que tinha em 2017, esqueci. Eu realmente respondi muito melhor quando eu me afastei de leguminosas, de alguns grãos, de alguns alimentos que eu persistia o consumo há décadas, há mais de 25 anos, eu consumia esses alimentos com muita frequência e muita repetição, tá? Então, é tudo frequência, repetição e tempo. Então, é a linha do tempo que você tá lá e se expõe a esse alimento. Não necessariamente, gente, a tipo sanguíneo. É claro que eu tô usando o conteúdo do livro para que vocês entendam que há esse tipo de abordagem, mas que não necessariamente você precisa se prender a isso, desde que você pense na sua cronologia. Quem tá no método sabe do que eu tô falando. Então, você vai lá e respeita a sua cronologia, olha para o teu passado e vê como que tá a sua frequência, a sua repetição de certos tipos de alimentos. E aí, quando você tem esse olhar a você se volta a você no sentido de prestar atenção. Então, eu desligo o piloto automático e começo a prestar atenção, você consegue enxergar o quanto de alimentos estavam ali presentes na sua rotina que você não precisaria consumir, que muitas vezes era por uma indução, por questões ambientais, familiar, às vezes de amigos, às vezes porque você viu seu pai, sua mãe comendo, e isso te traz... puxa, né, a questão das raízes, a questão de sabor de infância, mas não necessariamente porque você ame aquilo, porque você sente necessidade de comer aquilo. Muitas vezes é uma questão mais comportamental ou de vício, tá? Então envolve esses 2 pontos, vício e comportamento, pensando aí no seu passado, na sua infância, na sua origem. Então, resgatando esse conteúdo aí do livro, mostra que o sangue O pode comer carne, que a digestibilidade, a produção de ácido clorídrico é legal, é boa e realmente... Falando de experiência, não tô falando de estudo científico, tá, gente? Experiência em mim.
Eu faço uma ótima digestão aí de carne, eu não tenho problema nenhum em comer carnes, tá bem? Porém, o grupo dos cereais me faz mal, sim, tá? Frequência e repetição, por isso que é um estopim para questões de pele, tá? Questões de pele, de micose, de eczema, para mim é insustentável, tá bem? Então, só fazendo esse link aí, que isso tem a ver com nutrigenética, tá? Com os polimorfismos aí do nosso DNA, que eu vou falar aqui no final. A questão do sangue A, então quem tá entrando aqui agora, coloca o seu tipo sanguíneo para eu saber qual é o seu tipo sanguíneo, se você sabe qual é o seu tipo sanguíneo, que é uma informação relevante, tá, gente? Se não sabe, próxima vez que for fazer exame de sangue, pede para colocar o seu tipo sanguíneo lá no exame, para você ter essa informação aí, que isso é importante para você. O sangue do tipo A é um perfil, parece ser um perfil mais vegetariano por essa questão aí de digestibilidade. Tá? Então, responde melhor a uma dieta à base de vegetais, de leguminosas, responde melhor a carne branca. A questão da digestão é melhor por conta desse perfil do ácido clorídrico. Então, pelo que eles indicam, é uma questão aí da evolução genética. Então, a pessoa que tem o sangue A por essa questão evolutiva, então ela não teve tanta exposição aí a certos tipos de alimentos, então aquela adaptação ao meio, tá? E aí responde mais a um perfil de alimentação com menos carne vermelha aí presente. E o sangue AB é um sangue assim, primeiro o sangue B, né? É um sangue neutro, é um sangue que pode comer, parece que um pouco de cada coisa, isso é a abordagem do livro, tá, gente? Um pouco de cada coisa, que não teriam muitas respostas, né? Porque tem os alimentos que eles expõem lá, que são do bem, que são neutros e que são negativos. E aí que teria que fazer um teste aí em relação à exposição a esses alimentos. Então, o sangue B é meio neutro, então é de tudo um pouco. E o sangue AB é aquela mistura do neutro, porém com um perfil um pouco mais vegetariano, né? Então, teria que seguir aí uma linha mais do sangue A, tá? Isso é verdade absoluta, gente? Não, na ciência da nutrição, verdade absoluta é desconhecido. O que a gente entende hoje, o que a gente consegue analisar e observar, estudando a história de cada pessoa e que eu vejo nos relatos e conforme cada um vai vencendo a síndrome fúngica, vai contando a sua história, é que se a gente respeita os gatilhos, então a exposição daqueles alimentos que podem ativar ou não, ou podem adormecer, né, a expressão de um gene, lembrando que gene, gente, quando foi estudado o nosso DNA, não faz tanto tempo assim, isso foi por volta de 2003, mais ou menos, que tiveram todas as informações aí em relação ao nosso código genético, mas ainda agora, em 2021, que essa parte da nutrigenética, que está avançando, que cada vez a gente tem mais informações, o que a gente já sabe é que não é a genética que vai determinar se a pessoa vai desenvolver ou não alguma coisa, assim como o tipo sanguíneo. Tudo indica que continua cada vez mais prevalecendo e fortalecendo essa informação, é que é a epigenética, é o que eu faço diante do ambiente que eu vivo, que eu vou lá ativar ou desativar essa predisposição que eu tenho. E muitas vezes o que eu observo e o que eu vejo com frequência é que há repetições de hábitos e de comportamentos. Às vezes a mãe tem esse hábito, o pai tem, aí passa para os filhos. Então, a mãe ama comer certos tipos de alimentos, ela vai passar esse estímulo para o filho, é natural. E isso vai passando de geração em geração. E aí, a história clínica ali do antepassado, meu pai e minha mãe têm isso, isso e aquilo, por isso que eu tenho também. Faz parte aí da genética, né? Faz parte da minha história. Mas, na verdade, não é que faz parte da sua história. É porque foi ativado o gatilho, a expressão do gene, tá? Foi ali, virado uma chavinha por conta da repetição e da frequência dos mesmos hábitos. Tá? Isso envolve o hábito alimentar, né? O hábito não só de estilos de vida, porque o estilo de vida também conta. Estilo de vida, gente, é onde eu moro, com quem eu ando, o que eu faço no meu tempo livre, o meu contato com a natureza, o meu sono, isso é estilo de vida. E aí a questão dos alimentos é muito a questão do que eu vivi no meu passado e o que isso continua sendo frequente no meu presente, sem respeitar a mensagem que meu corpo oferece. Então, a mensagem que meu corpo oferece
Nossa, Sheila, mas se eu como isso, eu me sinto mal, me sinto estufada, me sinto com desconforto, eu não respondo bem. Isso é uma mensagem, vocês concordam? Isso é uma grande mensagem. Só que com o passar do tempo, a gente se acostuma com mensagens ruins. O ser humano tende a se adaptar ao bom e ao ruim. Então, se acostuma com as sensações ruins. Então, não estar no seu ápice, não estar ali na sua melhor digestão, não estar com a sua pele no melhor, não estar com o seu cabelo no melhor, não estar com micose controlada, não estar com candidíase controlada. E aí se expõe a grupos de alimentos que o corpo vai avisando, fala, ó, esse alimento aqui não cai bem. A sua digestão tá ruim por conta desse grupo de alimentos. E tudo que precisa ser feito para a gente recuperar um corpo, tudo que precisa ser feito para a gente recuperar um corpo, não é colocar diferentes classes de medicações o tempo todo. É eu nutrir o meio. É eu nutrir o meu corpo, é eu fortalecer o meu sistema imunológico. Porque se eu não faço isso, eu até anotei aqui algumas informações para não esquecer de falar para vocês, mas eu acredito que eu já até passei por todas essas informações. Mas se eu não vou nutrir o meu corpo e fico só agitando e acordando genes que ativam o que é ruim, eu vivo doente. E aí o viver doente, muitas vezes a pessoa acredita, porque ela não sabe informações sobre comida, ela acha que comer é só um momento de ir lá no self-service, escolher o que está com vontade de comer. Às vezes ela acredita que o comer saudável é aquilo que foi ensinado pelo pai e pela mãe dela, tá? Dessa pessoa. Então, o comer representa algo muito mais profundo, por isso que é nutrição. Então, o se alimentar, o estar bem nutrido, é o diferente de não estar com fome. E quando eu penso, eu resgato essas informações do tipo sanguíneo, é claro que me traz também a mensagem da questão da ancestralidade. Que se eu respeito a minha história clínica, a história clínica que eu deixo de mensagem aqui para vocês é o que foi feito pelos meus pais, pelos meus avós, que eu não devo repetir para eu não desenvolver os mesmos problemas. O que eu devo fazer para silenciar um quadro de síndrome fúngica, para eu me livrar, para eu vencer esse quadro? Que eu olhando para os meus pais, por exemplo, eu enxergo que eles têm ou tiveram esse quadro e não fizeram. Então, o que eu posso fazer de diferente para ter uma resposta diferente também? Então, qualquer tipo de dieta, né? Porque dieta são os alimentos que a gente consome com mais repetição, sempre vai levar em consideração, se a gente parar para analisar todos os nomes, todos os batismos de dietas que tiveram aí no meio, vai levar em consideração aquilo que eu coloco para nutrir. E nem sempre, gente, ontem na mentoria eu fiquei conversando bastante com as pessoas que estão em tratamento, nem sempre o nutrir eu consigo fazer o suficiente vindo da comida, tá? Sheila, mas como? Não é só eu comer. Até teve uma pessoa que comentou, falou num post aqui, falou, eu tenho como encontrar todos os nutrientes no prato de comida, fazer isso tudo através da alimentação. Se você conseguir todos os dias, de maneira bem sistemática, fazer a organização da tua alimentação num ambiente favorável, num solo favorável, você consegue. Mas quem vive dentro de uma bolha? Então, a gente tem que ser realista, tem que ser pé no chão. Quem não consome álcool? Quem não se expõe à poluição? Quem não se expõe a corantes? Quem nunca comeu um M&M's aí? Quem nunca comeu uma coisa com pigmento lá, uma cor, na infância, que tinha aqueles bolos lá coloridos, sabe lá Deus do que era feito aqueles corantes? Isso tudo, gente, passa pelo nosso DNA, passa pelo nosso corpo, passa pelo nosso sangue. Isso tudo pode ativar ou desativar alguma coisa. Mas se eu tenho a informação de como eu posso nutrir e fortalecer para quando eu me expor a um componente que é ruim, eu frear o risco, por que eu não vou fazer? Faz sentido? Entendeu? Então a gente tem, gente, nutrição
Não é tô puxando sardinha porque é a minha profissão, não. Mas ela hoje está no auge, a alimentação, e agora fortemente os médicos se viraram para a alimentação, então estão cada vez mais indicando que as pessoas cuidem de sua alimentação. Antes isso não acontecia, porque, só reforçando aqui para vocês, faculdade de medicina, gente, 6 anos, tem 6 meses. 6 meses não, se não me engano são horas, são 6 horas, 6 a 8 horas de nutrição. Então não há como um profissional, quando você vai num convencional, num ginecologista, num clínico, sabe lá a especialidade, eu sei porque eu trabalhei com 40 médicos dentro lá da Mercedes, do ambulatório, 40 profissionais da área da saúde, na verdade, e boa parte deles eram médicos. Eles não têm essa base da nutrição, eles não sabem nem como aplicar a comida na vida deles, tá? Então fica muito difícil de dar essa orientação. Por isso que nesses últimos 10 anos, o boom da nutrição aconteceu e cada vez mais as pessoas estão entendendo o papel que isso representa para silenciar, para entrar em remissão, curar realmente aí doenças. Não só a questão da síndrome fúngica, que para quem não sabe, é nova por aqui, é um quadro de crescimento de fungos que começa dentro do intestino. Então pode ter prevalência ali no intestino delgado, e a pessoa não sente, não percebe, mas ela começa a ter queixas. Então tem queixa na pele, tem queixa, né, na vagina, pode ter queixa no intestino, pode ter queixa no cabelo, e vai tendo uma soma de sinais e sintomas que, quando a pessoa começa a perceber, tô com uma micose aqui, tô com candidíase, vai no médico da parte do corpo que está doendo. Só que dificilmente dentro desse tratamento a pessoa recebe um direcionamento para um olhar diferente para a alimentação. Que hoje eu comentei aqui sobre a especificidade do tipo sanguíneo, mas que nada mais é de olhar para o que você está comendo com frequência e repetição, olhar para a sua ancestralidade, pai e mãe, ver o que você está fazendo, repetindo, e lapidar isso e corrigir isso para você ter a resposta positiva aí do seu corpo para vencer essa batalha. Porque quem vence um quadro de crescimento fúngico é sistema imunológico. É uma batalha do sistema imunológico, tá? Então, como que eu vou vencer uma batalha do sistema imunológico só passando uma pomada? É muito doido isso, né, gente? Não faz sentido algum, tá? Mas, infelizmente, eu tive que passar por inúmeros profissionais, mais nova, uma bagagem inteira, para poder compartilhar isso com vocês, felizmente, com muita felicidade, e não deixar que outras pessoas passem por isso. Até esse é o motivo que ontem eu dei exemplo de uma menina, mulher de 19 anos, que foi contar a história dela para mim, que já tinha passado com inúmeros médicos, feito inúmeros exames, com quadro de síndrome fúngica estabelecido ali, e ninguém sabia tratar ela. Em nenhum momento conversaram com ela sobre o que ela estava comendo, sobre o que a família dela estava comendo, que ela mora com o pai e com a mãe. Em nenhum momento foi resgatado isso. Colocando diversas medicações numa mulher de 19 anos. Fala menina mulher porque está aí na sua fase do amadurecimento. Uma mulher de 19 anos que carregaria o uso dessas medicações, uso crônico aí na fase dos 20, dos 30. Gente, é de doer o coração. Então, o papel do alimento vai muito, muito mais além, né, do que a gente pode imaginar. Essa questão do tipo sanguíneo que eu trouxe para vocês é uma pauta que muitas vezes surgem os questionamentos, mas o que eu convido você a fazer a partir de hoje, que isso pode fazer sentido aí no seu processo de vencer a síndrome fúngica, é prestar atenção na digestão diante daquilo que você se expõe. Porque o principal fator dessa dieta do tipo sanguíneo é mostrar a questão de hipersensibilidade alimentar, o que a pessoa digere bem e o que a pessoa não digere. Então, se eu estou comendo um tipo de uma frequência de alimentos e eu não estou melhorando, e eu permaneço com o problema, então alguma coisa eu tenho que fazer diferente. Sei que pode parecer, nossa, Sheila, sim, eu sei disso. Mas, às vezes, a mistura no prato é tão grande, coloca-se tanta coisa misturada no prato, coloca-se tantos ingredientes, então várias sementes, vários tipos de cortes, às vezes, quando a pessoa vai comer num restaurante, mistura ali os tipos de corte de carne, às vezes em casa, é o arroz, é o feijão, mas aí tem a mistura também, aí tem ali um montão de vegetais, aí mistura com vários outros alimentos, e não dá um espaço para o corpo para você sentir, né, essa questão da resposta digestiva a grupos pequenos de alimentos, sem tanta mistura, tá?
Então, sem tantos ingredientes ali que você não consegue nem identificar o que você digere melhor ou pior, porque tá tudo misturado. É igual comer um estrogonofe, né? Então, o estrogonofe é gostoso, mas é uma mistura ali. Então, você vai saber o que te fez mal, se não digeriu bem? Foi o leite, ou foi a carne, ou foi a batata palha? Né? Então, quando a gente vai comer um prato que é gostoso, tudo bem, aí é uma questão de alimento conforto para a alma. Mas quando eu tô pensando em terapia nutricional, eu tenho que ter esse olhar diferente para preparação. Por isso que é terapia nutricional. É uma fase aí que você separa para você prestar atenção, né, nesses alimentos. Não é para sempre, não é que você vai ficar bitolado nisso não, mas que você vai prestar atenção em você. Que você vai separar um tempo para cuidar de você, que você vai ter esse olhar diferenciado para a sua comida, para você falar assim, nossa, como eu me sinto bem quando eu como esse perfil de alimentos. Nossa, eu não tinha percebido que quando eu coloco, por exemplo, muita cebola, eu fico estufada, eu fico com má digestão, porque eu como demais, repetidamente, porque sempre vai ter no arroz, sempre tem no feijão, sempre tem na carne, então é o excesso, né? Então a questão de frequência, de repetição, tudo tá ligada ao excesso, a quanto que eu me exponho a um alimento que pode me fazer bem ou mal, tá? Por isso que eu dou o exemplo sempre do amendoim, porque com a fase da nutrição esportiva, cresceu-se muito o consumo de amendoim, de pasta de oleaginosas, de ovo. E aí, resgatando um pouco essa questão do tipo sanguíneo, nada mais é que mostrar. Às vezes a gente quer se adaptar a um meio, se adaptar a um perfil alimentar, mas o nosso corpo, o nosso DNA já manda uma mensagem avisando que se você continuar se expondo a esse grupo da moda, isso que tá bombando aqui no momento, isso não é a tua resposta para tua característica, para o teu DNA, que aí é chamado de nutrigenética. E por isso que a pessoa fica ali no loop e não consegue vencer muitas vezes um quadro de síndrome fúngica, tá? Porque está comendo algo que pode ser ali saudável e incompatível com o seu DNA, tá bem? E aí, gente, eu vi aqui que algumas pessoas não sabem o tipo sanguíneo, a maioria aqui colocou. Se você não sabe o seu tipo sanguíneo, é interessante que você saiba, tá? Não precisa fazer exame de nutrigenética, mas o tipo sanguíneo, gente, isso é importante saber por N questões, até para uma sabedoria tua, em prestar atenção nessas questões também de digestibilidade. Não deixa de ser interessante, algo individual, que nenhum estudo populacional vai poder trazer essa resposta a você. Porque um estudo populacional não colocou você no estudo, colocou? Não colocou, né? Então, o estudo populacional foi feito com uma média, um N de milhões de pessoas, mas você não tá lá naquele N. E é por isso, inclusive, gente, aqui puxando um outro assunto, que eu acho que foi parado durante a pandemia, que estavam fazendo o estudo do DNA do Brasil. Porque como a gente tem uma forte miscigenação, então pouco se sabe sobre a nossa resposta às influências alimentares, às características que a gente tem, europeia, africana, indígena, estavam aí mapeando o nosso DNA para ver essa questão da resposta, né, à exposição alimentar, até porque a gente teve uma transição alimentar muito forte, a gente come muito alimento que vem de fora, como por exemplo o trigo, a gente não produz trigo, a gente come o que vem de fora, né? A nossa produção aqui é de raízes, de tubérculos, que é a herança africana e indígena. Então eles queriam mapear para mostrar, para ver aí a resposta das nossas características e até para poder direcionar melhor os próximos guias alimentares aí da população brasileira. Então isso faz sentido aí, juntando com as informações do tipo sanguíneo. Talvez num futuro não tão distante, isso mostre uma certa relação. Tipo sanguíneo, a expressão do DNA, e isso ajuda no tratamento aí de doenças. Porque quando a gente pensa em individualização, gente, a individualização, ela se torna um pouco difícil, principalmente se a pessoa não se conhece. Se a pessoa ela não consegue perceber o que ela sente, se ela não consegue relatar o que ela come com mais frequência, se ela não consegue relatar o que ela gosta de comer. Então, essa questão de individualidade, não só respeitando o DNA, o tipo sanguíneo, isso vem muito da característica, às vezes, da pessoa de não saber o que gosta. Quando uma pessoa fala assim, Sheila, eu não sei o que comer no café da manhã, aí eu organizo, coloco as sugestões, igual tem no método, o plano alimentar, as orientações, mas a pessoa há tanto tempo não come comida,
ou talvez na infância, na adolescência. Normal, tá, gente? Eu não fui ensinada a comer comida, tá? Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu e meu irmão ficávamos sozinhos em casa, então a gente comia tranqueira, tá? A gente mesmo preparava a nossa comida. Então, pra gente resgatar essa questão do alimento, da comida mesmo, de sentar na mesa e preparar a refeição, não é algo tão simples assim, algo que precisa ser construído. Não é que é difícil, não é difícil, mas é uma construção, tá? E aí essa construção tem que ser apreciada, porque se eu não aprecio essa construção, fica uma coisa meio chata. Igual você construir uma casa e não conseguir visualizar essa casa no final, lindona ali, né, com todos os acabamentos feitos. Eu ficar só olhando ali pro reboco e ficar assim, nossa, mas ainda falta muita coisa. Pô, a casa tá sendo construída, você saiu do zero, tá ali já levantando, já tá colocando as coisas, já tá pintando. Então tem que vibrar com todas as melhoras, com todas as evoluções, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Fez sentido essa parte do tipo sanguíneo? Eu sei que eu misturei um outro assunto, mas é porque faz link, gente. Nutrição não tem como ser uma coisa isolada apenas, tá? A gente faz link aí com outras informações. Olha só, a Karine colocou, mesmo eu me alimentando bem, eu fazia exercício, não tendo vício de doce, vivi inchada, cheia de gases. Depois que passei a ver seus vídeos e ler as informações do seu feed, minha vida mudou. Que bom! Que bom, Karine. É isso, a gente vai subindo os degraus da vida, né? Então, dando nutrição é a mesma coisa. Então, você estava nesse degrau, você passou para esse. Daqui a pouco você vai querer subir para esse. E é assim que eu vou mentorando aí, vou passando as orientações dentro do método, é subindo os degraus. Sheila, qual é o melhor horário para tomar probiótico? Bom, tem nada a ver com a pauta, algumas perguntas aqui, mas eu vou responder, tá? Pra gente fazer esse fechamento. Helenice, depende aí da cepa, depende do objetivo, tá? Mas é sempre melhor de manhã em jejum e antes de dormir, tá bem? Ah, obrigada pelas mensagens aqui, pelos elogios, gostei bastante, viu, gente? A Lila colocou, tomei antibiótico demais e fui na Gine, ela disse que era candidíase e que eu podia comer à vontade e nem me informou sobre disbiose, descobri sozinha na internet, R$200 foram pro lixo. É isso mesmo, é aquilo que eu comentei aqui com vocês. Infelizmente, Lila, não é nem que o médico faça isso por mal, tá? Porque quando eu resgato todas as minhas conversas que eu tive com médicos quando eu passava em consulta, isso lá na fase dos 18 anos, tá, gente? Desde quando começou os meus problemas com pele. Eles não sabem sobre nutrição, eles não estudam, tá? É um erro gravíssimo, porque é um profissional da saúde que deveria, pelo menos, orientar você a passar com um nutricionista. Mas, eu te adianto aqui falando algo pessoal para vocês, que antes existia uma questão de ego muito forte, sabe? Tinha eu não digo nem como briga, mas parecia que o médico, ele tinha esse peso nas costas dele de ter que resolver tudo. Então o médico é o médico que resolve tudo. Não tem outro profissional que possa resolver um problema de saúde a não ser o médico. E muitas vezes eu tomei frentes em discussões quando eu trabalhava em ambulatório de orientações nutricionais, de prescrições inadequadas, de falta de exames, porque a gente trabalhava muito com pessoas que tinham doenças crônicas, então eram pessoas que queriam comer mal mesmo e que passavam por periódico. Eu falava, nossa, mas não pediram uma insulina para o paciente, ou uma pessoa que era visível que estava com osteopenia, eu falei, tem que pedir a densitometria óssea para fazer a prescrição nutricional, e tinha birra, tá, gente? Então, nessa fase tinha birra. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais, porque já foi estabelecido, já foi batido o martelo. E sabe quando foi batido o martelo sobre isso? Quando começou a falar dessa questão de nutrigenética, porque não tem mais volta, é comida que manda em tudo, não é o gene. Não é assim, você nasceu com isso, você vai ter isso. Não, você nasceu com isso. Se você comer para ativar isso, você vai ativar. Se você não comer para ativar isso, você vai manter aí o risco muito abaixo, tá? Então, no caso desse profissional, é porque não sabia a informação, tá? A Tati colocou aqui, misturar 3 tipos de verduras também faz mal? De um modo geral, não. Mas quando a pessoa tem, junto com a síndrome fúngica, com crescimento bacteriano, vale mais a pena introduzindo uma por vez para ver a resposta e depois misturar, tá? Depois fazer a mistura. Isso para quê?
para ver o nível de digestibilidade, tá? E aí, se tiver ruim, come cozido e depois vai partindo pro cru, vai prestando atenção aí como que tá a resposta do cru. Se não responder muito bem ao cru, come o cru na hora do almoço e no jantar não come cru, tá? Deixa separado o cru uma vez por dia que acaba melhorando, tá bem? Ó, a Elis colocou aqui que parou de comer amendoim. Gente, amendoim é um trem danado. Tem que tomar muito cuidado. E as oleaginosas, de um modo geral, que é o grupo da castanha, pode-se comer, mas frequência e repetição tem que tomar cuidado também, tá? Demais, a chance de causar hipersensibilidade aí, independente do seu tipo sanguíneo, eu vejo que acaba sendo um pouco alta, tá? O excesso, tá bem? Aqui a Valéria falou, nunca sei o que comer no café da manhã. Valéria, tem um vídeo no IGTV que eu falo só sobre café da manhã. Assiste que vai te ajudar, tá bem? Você vai gostar bastante desse vídeo. Tem que procurar lá, tem que rodar lá a tela pra procurar, mas tá lá o vídeo, tá bom? Aqui a Mia falando no quadro dela de Linkin Plano aos 22 anos e passou a usar corticoide. Esse foi o mesmo caso que foi relatado dessa história que eu contei a vocês. A questão, gente, de corticoide, que foi também a minha prescrição, eu cheguei a passar o corticoide por volta aí de 15 dias, de forma intermitente, porque eu não queria usar a medicação, mas eu tava atordoada, sem conseguir olhar totalmente para a nutrição. Porque quando a gente tá com dor, vocês sabem muito bem, se estiverem passando por um quadro aí de síndrome fúngica, a gente fica um pouco agitado. Então, até parar, respirar literalmente, que é como se fosse uma meditação, e falar, calma, deixa eu assumir as rédeas e fazer por onde, porque isso é responsabilidade minha, eu que ativei, e eu vou desativar, tá? Então, até assumir a responsabilidade disso leva um tempinho. E aí, essa questão do corticoide contínuo, o efeito colateral é devastador, tá? Olha a bula sempre do que você for usar, porque a mensagem tá lá, tá? A mensagem tá lá e a gente não pode ignorar isso. Tem efeito colateral. Sempre que for usar uma medicação, gente, o peso do benefício da medicação tem que ser maior do que o malefício. Então, tá me livrando de algo assim, que é uma infecção que eu posso morrer? Tem benefício. Agora, se o malefício for maior que o benefício, eu vou ficar usando aqui de forma crônica, igual algumas pessoas podem usar ibuprofeno, por exemplo, para cólica todo mês. Isso não existe, tá? Não existe no sentido de que tem problema alimentar ali, tá? Tem problema de comportamento, tem problema, talvez, algum gatilho para vício. Isso é tratado, tá? É tratado. Porque às vezes não tem orientação, vai num profissional e sai com prescrição medicamentosa. Então tem que tomar cuidado aí com isso. A partir do momento que você tem a informação e você escolhe tomar, tudo bem. Aí você escolheu, você tem informação, você sabe o que você tá fazendo, tá? Que são os níveis de consciência, né, gente? A gente tá no nível de consciência aqui que a gente não sabe da informação, que era aquele nível que eu tava também quando eu não estudava. Até mesmo depois que entrei na faculdade, gente, porque na faculdade ninguém, nos primeiros anos, a gente estuda matérias muito específicas. Tô ficando rouca. Desculpa, gente. É que ontem eu falei bastante na mentoria e hoje tô falando bastante aqui também. Então, a gente vai elevando os níveis de consciência. Então, ali é o nível de consciência que eu não tenho a bagagem, eu sou nova, ninguém falou isso comigo, ninguém passou essa informação nova no sentido que vai até a fase dos 30, tá? Então, até a gente construir a nossa maturidade. Então, a construção de maturidade, de bagagem, que a gente vai recebendo dos nossos mentores, dos livros que a gente lê, das informações. Então, aqui é esse nível de consciência inicial. E aí, depois a gente pula para o nível de consciência, eu sei algumas informações, mas eu tô filtrando para ver o que é melhor para mim. O que realmente faz sentido para mim. E aí vem a questão das dúvidas. Que se eu não pergunto para a pessoa que eu realmente confio, que eu sei que vai me passar a informação correta diante daquilo que eu preciso tratar, que eu vejo que é muitos casos da pessoa que está num quadro de síndrome fúngica, mas começa a fazer uma dieta só de exclusão. Só tira, não entra com suplemento, não toma cuidado com a mistura dos alimentos, não toma cuidado ali com os detalhes da evolução após o ciclo. Então, a pessoa tem informação, sabe que precisa fazer algo, mas está indo para um caminho incerto.
porque não está fazendo uma terapia nutricional voltada exatamente para aquilo que ela precisa, tá? Então, informação que às vezes a pessoa pega pela internet de forma aleatória. Às vezes a pessoa nem me conhece, tá, gente? Tô dando esse exemplo porque às vezes a pessoa nem sabe quem eu sou, nem sabe de síndrome fúngica, nem conhece o conteúdo da Denise Carreiro, sabe que tem um problema fúngico, mas não sabe o que fazer, tá? Então não sabe o que fazer e pesquisa diversas informações em lugares diferentes. E o terceiro é o nível de consciência que a pessoa sabe mesmo, já entendeu, já tem informação, já sabe o caminho, mas ela escolhe não seguir, tá? Então, isso aí é o livre-arbítrio, tá? Então, isso é a pessoa que tem a bagagem, que tem informação, mas que talvez tenha, infelizmente, tem que passar por dores mais severas para realmente dar uma sacudida na vida, tá? Vou dar um exemplo. Tem um caso de uma pessoa que citou para mim muita infecção na amígdala associada à candidíase vulvovaginal e tinha outras queixas também, né? Queixa de ganho de peso, queixa de comportamento, depressão. Então, sinais de depressão muito forte que estava relacionado com eixo intestino-cérebro, a questão de produção de serotonina, de endorfina, de dopamina, que é comprometido quando a gente está com esse desbalanço dos bichinhos que vivem dentro de nós, tá? Porque isso depende de nutriente para funcionar bem. Se falta nutriente, a gente pode ter essas alterações comportamentais também. Não só de cansaço, mas cansaço está relacionado também com tristeza, com não querer fazer as coisas, com preguiça, tá? Mas isso está fortemente relacionado com deficiência nutricional. E aí o quadro dessa pessoa, ela já estava no nível de consciência, aqui ela tinha informação, mas ela não tinha o caminho certo para fazer. Aí o que ela foi fazer? Ao invés de tratar a síndrome fúngica, ela já tinha informação, mas ela não tinha ao certo todas as informações. Ela foi fazer uma cirurgia para tirar a amígdala. Olha só, ela tá com quadro de candidíase, com diversas queixas, sintomas de depressão, com queixa, toda hora ficava com amidalite. E ao invés de tratar a síndrome fúngica com nutrição, com suplementos, foi lá e foi fazer a cirurgia, tomar antibiótico para tirar uma parte do corpo que pode ficar quietinha aqui, que ela não tá aqui à toa. É uma primeira barreira de proteção. É uma primeira barreira de proteção. Então, gente, o que isso quer dizer? Que a gente tem realmente o livre-arbítrio de escolher, mas às vezes o caminho que parece ser o mais fácil, tá doendo, vamos tirar para resolver. Se torna o principal obstáculo depois, porque depois de ter usado esse antibiótico, após essa cirurgia, o quadro de candidíase dessa pessoa veio com força total. Com força total. Por quê? Porque eu abaixei bactérias boas também. E isso abriu as portas para o supercrescimento de fungos a nível intestinal, que piorou o quadro de candidíase e também os sinais e sintomas, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa evolução aqui dos níveis de consciência, tá? Então, ninguém ensina isso pra gente. Ou ensina e às vezes a gente esquece, né? Eu não lembro de ter visto isso em escola, mas pode ser que eu tenha sido ensinada. Mas a gente tem que respeitar essa evolução dos nossos níveis de consciência e para tomada de decisão, né? Às vezes toma a decisão de uma forma acelerada e toma uma decisão ruim, tá bem? A Tati perguntou aqui sobre salsa, alho poró, agrião. Então, Tati, é aquele negócio que eu falei de misturar, de comer isolado e depois misturar, um por vez, para você perceber a sua digestão, tá? Que às vezes você percebe que, um exemplo, o alho poró te dá um pouco mais de estufamento, mas não é que te faz mal para a saúde, é porque é uma fibra pré-biótica, então as bactérias vibram quando você come isso. Então, quando você comer, você já vai esperar esse tipo de resposta. Não é que você tá ficando doente e tudo mais, mas é que o seu corpo responde assim a esse alimento. Então, você já sabendo disso, você fica mais livre, né? Para saber o momento de comer. Você não vai comer quando você for para um encontro, por exemplo. Você vai ter um jantar lá com seu boy, com seu marido. Você vai falar assim, não quero ter fermentação, né? Próximo desse horário. Então, o que você faz? Você não come ali aquele alimento, né? Porque você sabe que ele é o causador, tá bem? Eu acho que eu consegui responder aí as últimas perguntas, tá? A Mila perguntou sobre o método. Tá fechada as inscrições, tá, Mila? Depois, quando tiver uma nova abertura, eu aviso com bastante antecedência aqui, tá bem?
A Lu colocou, eu tirei minha tireoide estando funcionando bem por insistência médica, por causa de um nódulo bem grande. Às vezes a gente... É a questão, né, Lu, do nível de consciência. Às vezes a gente não tem informação, não sabe o que fazer. E o profissional que está ali, a gente tem que confiar, né? Vai fazer o quê? A gente confia no posicionamento do profissional. Se aconteceu de fazer a cirurgia, gente, se aconteceu isso com você, só para fazer o fechamento do caso dessa pessoa, essa pessoa tá no método, tá, gente? Tá no método, tá se tratando. A Lu, inclusive, também tá no método, mas dessa história que eu contei da amígdala, a pessoa está em tratamento. E, gente, o bom do nosso corpo é que a gente consegue ter uma recuperação, uma restauração a nível celular dia após dia. Então, nível intestinal a cada 4, 5 dias. O que é isso? A gente consegue fortalecer e recuperar. Então, se deu errado, se a gente fez escolhas ruins, eu também fiz muitas escolhas ruins. Eu tenho mais tempo sendo não saudável do que sendo saudável. Então, se alguma coisa me acontecer hoje, eu vou falar assim, nossa, mas a Sheila não fala só de nutrição e tudo mais. Mas, gente, eu tive 25 anos não sendo saudável. Sabe? É uma história, não sendo saudável, se expondo a muitos alimentos que me adoeciam, que baixavam meu nível de energia, que me deixavam sempre doente com o uso de anti-inflamatório ou de antibiótico, que abriam as portas para síndrome fúngica. Eu sempre tava com micose, gente. Eu era micose pessoa. Ou era micose pescoço, era micose na unha, era micose tudo que é lugar, tá? Então, o que eu quero dizer a vocês é que nós temos a capacidade de se recuperar. Então, independente do que tenha acontecido aí na sua história, você tem a chance de melhorar, tem a chance de subir aí o degrau por degrau para estar no seu melhor. E tem que apreciar a subida, né? A construção da sua casa. Então, esse apreciar é de extrema importância, porque às vezes a gente fica ali querendo já ver a casa finalizada, mas a casa linda tá colocando os pilares, tá ali colocando a janela, tá ali colocando a massa corrida. Então, bora lá. Bora subir, tá bem? Nível por nível, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, se eu não conseguir responder, pergunta. Quem tá no método pode perguntar pela área de suporte. Inclusive, hoje eu vou subir a mentoria de ontem, tá bem? Para vocês terem acesso à questão das perguntas mais feitas. Se alguma daquelas perguntas não for a sua, pode deixar na área de suporte. Quem não está no método pode também participar por aqui, interagir pelo feed, pela caixinha de perguntas. Eu só não consigo interagir muito profundamente por direct, tá, gente? Porque aí é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu ainda tô me adaptando a esses excessos de mensagens que podem acontecer, tá? Então não se sinta mal se eu não respondo um direct seu de imediato, é porque são muitas mensagens mesmo. Mas a caixinha de pergunta eu sempre abro, e aqui no feed, depois de assistir esse vídeo, você pode deixar aqui a sua mensagem para tirar sua dúvida, tá? Fechamento, tipo sanguíneo, gente, é incerto, tá? Só porque a gente deu uma viajada para outros temas, mas voltando aqui porque tudo tem link. Tipo sanguíneo é algo incerto, isso tem características aí que podem ser representativas para vocês. Então, para mim, teve muita representação quando um tempo eu quis reduzir bastante o consumo de carne e aumentei o consumo de leguminosas. Fez diferença de uma forma negativa, tá? Mas claro que envolvia outros fatores, outras situações, tá? Não só a questão da alimentação. Então, a gente tem que ver o que o nosso corpo responde melhor. Então, tá respondendo melhor a esse grupo de alimentos e aí você vai evoluindo, tá? Então, não fica só preso aí para a questão do seu tipo sanguíneo. Olha muito para o seu passado, para sua família, para os gatilhos que eles ativaram, para você não fazer o mesmo, para você não ativar e aprender. Quando a gente aprende com o erro do outro, isso é sabedoria, né? Que a gente tenha muita sabedoria daqui para frente, tá? Até pra gente poder impulsionar e inspirar outras pessoas. Um grande beijo pra vocês, ótimo dia e até amanhã às 7h. Até amanhã não, gente. Hoje tem live à noite com a doutora Ana, a ginecologista. Então, hoje às 8h29 a gente se vê novamente aqui no Instagram. Um grande beijo pra vocês, ótimo dia.